Então, teremos agora em nossa agenda mais um painel de debates comandado pela jornalista, sempre atenta a tudo que acontece nesse meio repleto de surpresas, Graça Sermu. E o tema do painel de agora é sanções da LGPD já estão em vigor. As empresas estão preparadas? E quanto a vazamentos e incidentes cibernéticos? Como prevenir diante desse cenário? Bem, vão participar conosco o gerente sênior de engenharia da Fortinet, Carlos Cortizo, o Data Protection Officer da Portobello, Rodrigo Hayer, o especialista em segurança da informação, privacidade e proteção de dados do Agibank, Moisés Brandalize, e também o Senior Advisor de Segurança, Tarek Bazi, ele que é da Renault. Tudo bem? Boa tarde a todos vocês, bem-vindos. Graça, por favor. Obrigada. Boa tarde, pessoal da plateia animado, todos aqui já plugados aqui e já mandando aqui perguntas, esse tema. De novo, meu desafio, eu sempre falo para a equipe, gente, não consigo, eu preciso de pelo menos uma tarde para esse painel, mas não tem jeito, né? Então, quero agradecer Tarek, Rodrigo, Moisés, muito bom vocês estarem aqui, Carlos Cortizo, excelente. Vamos lá, vamos cumprir esse desafio. Eu já vou começar colocando, como o pessoal costuma dizer, o meu colega lá global fala, né, fogo no parquinho. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que dobra, na eventual reincidência, a multa aplicada às empresas em caso de vazamento de dados pessoais. E aí, Tarek? O que é isso, hein? Dobrar em caso de reincidência? Tá ficando difícil o cenário, hein, Tarek? Primeiro regulamentar, né? Primeiro regulamentar e em seguida fiscalizar. Né? Mas já é esperado, né? A gente começar com um nível de maturidade mais baixo, mas ir avançando ao longo do tempo. Esse tipo de medida realmente demonstra não só uma elevação no nível de maturidade, mas uma firmeza maior, um peso maior aí nas penalidades, nas imposições que podem acabar vindo para quem não estiver aderente. Né? Mas não é cedo não, Rodrigo? O que você acha? Não é cedo para já quererem dobrar a multa em caso de reincidência? O nível, a gente percebe que o nível de adequação da maioria das empresas ainda nem atingiu, né, o estado aí ideal, né, considerado, nem ideal, eu diria, perto do ideal. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui conversando compartilhando essas informações com pessoas experts, pessoas especiais aí da área, né? Mas respondendo a sua pergunta, né, Graça, saiu inclusive uma pesquisa esse mês agora de agosto da Fundação Dom Cabral, né, 2 semanas atrás, que mostra que de 207 empresas, né, que fazem parte desse conglomerado aí, apenas 40% dessas empresas reconhecem que elas não estão preparadas para atender aos requisitos da LGPD, né? E sendo que desse montante, né, 86% dos conselhos, os conselhos administrativos, 86% deles afirmaram que têm conhecimento sobre a LGPD e seu impacto nos negócios, mas desse montante aí, apenas 46% se consideram responsáveis, né, pela implementação e pela adequação. Então, isso mostra para a gente realmente que as empresas estão muito aquém da necessidade, né? E dobrar a multa pode ser um fator que faça muitas empresas correrem atrás, que não estão levando muito a sério, né? Se bem que uma multa de 50 milhões de reais por infração é algo que pode quebrar, pode fechar muita empresa aí, né? E nós temos aí também, conforme o próprio site Enforcement Tracker, uma semana, 2 atrás, foram baseados já na GDPR, em termos de sanções, né? 6 bilhões e meio de multas de reais, né, em multas aplicadas na GDPR até hoje. Então, é um assunto para ser levado a sério, o compliance com a LGPD, né, e com outras normas também de outros países, precisa ser levado a sério. E, assim, se é o momento adequado para dobrar a multa ou não, eles querem, parece, dobrar a meta, né, mas se é o momento adequado para dobrar a multa ou não, a gente vai saber, né? Então, vão depender da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados aí, para ver se, apesar de você poder multar para quem for recorrente, a multa ainda ela é proporcional ao tamanho da empresa, não é que cada um vai receber logo 50 milhões de multa, né? Então tem tudo isso. Certo.
Moisés, já começou agitado aqui o nosso painel, né? Porque... Percebi já. Percebeu, né? Já está já tá agitado aqui, porque, na verdade, a gente começou, né, questionando o nível de maturidade, quando a gente pensou esse tema, né, que a gente vem tratando aí desde o Security Leader Brasília Centro-Oeste, depois a gente levou para o Sudeste, agora trouxe para o Sul. Só que agosto foi um divisor de águas, né, Moisés? A partir de agosto, a gente agora já precisa falar, né? Precisamos falar sobre isso seriamente, multas e sanções. E aí vem essa proposta de, inclusive, né, ser mais rigoroso ainda em casos de reincidência. E aí eu acho importante você comentar já o dado que o Rodrigo trouxe, né? Na verdade, as pesquisas apontam que a maioria das empresas ainda não se preparou. Boa tarde a todos. Obrigado, Graça, pela pergunta. Tarek, Rodrigo, prazer em conhecê-los. Não conhecia. É uma alegria estar aqui representando a GBank. Minha primeira participação. Espero que no futuro tenhamos mais. Com certeza. Pergunta ao Tarek, Rodrigo. Uma vez participando, vai participar sempre. Muito bem. A jornada, enfim, a jornada é sempre muito longa e a gente sabe que uma empresa que é grande, uma empresa do maior porte, qualquer movimento que precise ser feito é uma analogia a uma manobra de um grande barco. É difícil fazer uma manobra em 1, 2 anos, 3 anos, até é muito difícil. E, no nosso caso, por sorte e competência de toda a administração, a gente já iniciou há bastante tempo. Então, a gente já tem uma jornada bem adiantada. Faltam algumas... Sempre falta alguma coisa, a gente sempre está em busca de aperfeiçoamento. Mas quem não começou, se for médio ou grande, vai ter um longo caminho. Mas a gente vai conversando logo mais aí sobre o que precisa, quais são os passos. A gente pode ir conversando ao longo daqui. A gente tem um tempo agora. Sim. Só aproveitando, apresentar o Agibank. O Agibank hoje tem um conglomerado de empresas. Nós tivemos aqui o Marcos Donner hoje, meu colega. Isso. Ele faz parte de uma das empresas do conglomerado, a WipeFlame, né, uma das empresas. O WipeFlame era o Agibank até ontem, mas é quem nos atende na parte toda de segurança da informação. Eu tenho colegas diretos lá. São 4.000 colaboradores e 800 pontos físicos no Brasil todo. Então, é uma empresa de um porte grande, assim. Então, a gente tem muitos cuidados sobre tudo isso e é sempre muito demorado fazer esse tipo de manobra. Essa colocação, Cortizo, do Moisés é bem interessante, né? Isso demanda um tempo. Então, é óbvio que quem começou essa jornada já há algum tempo, né, considerando esse prazo, que, na verdade, nem era esse, né, Cortizo, de agosto agora, o prazo era outro, vamos combinar, mas, né, o prazo foi alterado. Fez essa jornada. A pergunta que eu trago já para você da plateia, porque a plateia já está mandando pergunta, é assim: você acha, Cortizo, que agora, com as sanções, e até com essa perspectiva de, né, até incidir um volume maior aí de multas em caso de reincidência, esse cenário de incidentes tende a mudar? Você acha que essa mudança já pode vir agora? Você já percebe que agosto mudou a procura, os clientes estão mais preocupados ou não? Boa tarde, Graça, pessoal. Prazer também estar aqui, falar com todos aí. Sem dúvida alguma, é aquela coisa, né? Conhecimento não geração. As empresas sabem, as pessoas sabem, mas outra coisa é fazer. E eu, pelo menos, a gente não tem visto essa mudança por ser agosto. A gente tem visto uma jornada desde quando começou tudo isso, mas intensificada por causa do Covid, eu diria. Então, depois do ano passado para cá, isso aumentou muito devido a toda a transformação digital que teve que acontecer. Então, eu acredito que a LGPD, inclusive, é um habilitador da tecnologia, indiretamente falando, porque você cumprir com a LGPD sem tecnologia é quase que se jogar da ponte, né? Então, você precisa da tecnologia e, consequentemente, você vai precisar da segurança. Então, vai tudo uma casinha, um chamando o outro. Porém,
também as empresas... Isso demanda um tempo também, né, Cortizo? Isso demanda um tempo, né? Então, você não está percebendo que, nossa, deu agosto, não teve para vocês um volume que mudasse um pouco esse ritmo, essa rotina por parte do mercado. Você não percebeu? Não, vem na mesma pegada. Quem vinha fazendo, vem fazendo, e quem não vinha também não está muito... Não sei se é porque não acredita meio que assim, o pessoal lá de Brasília decide uma coisa, mas não acontece. Mas o pessoal não está muito assim, diferente, não, porque bateu agosto, não. Ai, ótimo. Bom, essa primeira rodada já foi super interessante. Essa pergunta, né, que foi feita pela Juliana, foi emendada aqui pelo Evandro. Vou passar para o Rodrigo para você comentar. O Evandro Domingues diz o seguinte, ele está acompanhando a gente já desde o início aqui hoje, e ele traz um aspecto importante. Quando começou todo esse movimento, se falou muito na figura do DPO, que ele era fundamental, necessário, se falou que não era possível que profissionais de segurança, ou que seria um desafio profissionais de segurança também assumirem, mas hoje o que ele está falando aqui, não está falando generalizando, mas é a realidade de muitas empresas ter segurança cuidando de privacidade. E aí, Rodrigo? É exatamente esse o meu caso. Pois por isso que eu passei para você, e depois eu quero ouvir o Tarek, que fica ali fazendo uma ponte, né, Tarek? Já você fala. Mas isso, Rodrigo, por isso que eu passei a pergunta para você. Isso, Eu tenho praticamente a minha carreira inteira aí, de mais de 20 anos aí na área de TI, dos quais os últimos 9, 10 anos voltados para a segurança, né? E os últimos 2 ou 3 anos foram totalmente dedicados aí a continuar avançando na segurança, mas também me informar, né, e conhecer o tema, né, da LGPD. E eu entrei na Porto Belo. A lei foi criada, a LGPD, foi promulgada em 2018, né, no governo Temer. Entrou em vigor em 2020, mas quando eu entrei na Porto Belo em 2019, eu já entrei com essa finalidade de colocar a empresa nos trilhos, né? E já ir, através de assessments, através de levantamentos, inventários e tudo mais, fazer um mapeamento, né, dos gaps que a empresa tinha em relação às necessidades de segurança e da lei, e de lá para cá, vocês falarem da duração, né, do quanto tempo leva, então aí foram aí praticamente quase 2 anos aí de dedicação a esse assunto, né? Então, hoje nós chegamos num patamar de maturidade muito elevado, muito mais do que tinha na época, né? E realmente, agora, a LGPD, o DPO não é um super-homem, né? O DPO, ele é o responsável, é o cara que faz o contato, né, com os titulares de dados, com as empresas, com a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Mas ele não é um super-homem, ele não tem como trabalhar sozinho, ele não resolve o problema de ninguém. Ele é mais um agente atuante na área, o principal talvez aí, né? E ele tem o dever de recomendar para as empresas, né, o que ele acha, e cada recomendação dessa que o DPO faz, ela envolve um certo risco, né? E também envolve, muitas vezes, o investimento da empresa. Então, nesse sentido, a empresa pode optar em não atender e correr o risco, né? Assim como também ela pode optar por transferir esse risco através de um seguro cibernético, através de alguma outra, né, de alguma outra forma de mitigação. Sim, sim. Agora, Tarek, escutando o depoimento do Rodrigo e olhando para a pergunta que foi feita pelo Evandro, acontece, né? Nós temos várias empresas e vários profissionais cuidando, né, dessas duas áreas, né? E queria que você compartilhasse uma experiência diferente, né? Você tem um cargo, uma função que olha para as duas áreas, embora tenha algum responsável por segurança e outro por privacidade. É isso, Tarek? É isso mesmo. Os comentários do Rodrigo foram muito bons. A gente já teve até vou confessar para você, a gente teve uma rodada de aquecimento aqui antes de entrar. Olha só! Então, já começamos a trocar algumas ideias e sim, já era sabido aí que a gente precisava, para poder estruturar uma equipe de privacidade, pessoas multidisciplinares. Eu também tenho uma jornada similar aí a que o Rodrigo comentou, eu também tenho 25 anos aí de TI, 15 de segurança, mas sempre voltado à aplicação disso aos negócios. Então, é uma visão mais consultiva, a gente tem que manter o equilíbrio,
né? Entre os riscos e eventuais impactos aos negócios, tem que considerar o risco jurídico, tem que considerar controles tecnológicos ou até físicos, porque ainda tem alguma coisa que vai acontecer em papel, vai acontecer em meio físico, e uma coisa está ligada à outra. Então, é necessário que a gente tenha uma equipe multidisciplinar para tratar de questões de conformidade, questões jurídicas. Eu migrei para dentro do departamento jurídico, mas eu sou um cara que tem, como eu acabei de comentar, um berço em tecnologia e segurança. Então, eu não vou poder opinar com propriedade de um tema estritamente jurídico. Por isso, a gente também tem advogado especialista. Então, assim, tem que ser uma equipe multidisciplinar. Como o Carlos também comentou há pouco, a gente também tem uma dependência de tecnologia, né, para fazer essas coisas todas acontecerem. Nesse mundo todo digitalizado, sem TI, ou sem um engajamento, um esforço enorme de TI, a gente não consegue elevar o nível de maturidade e de adequação à lei. Então, todos esses pilares são críticos para levar qualquer tipo de empresa adiante aí no sentido de estar adequado e minimizar esses riscos todos. Perfeito. Aproveitando o comentário e a citação do Tarek, Carlos Cortizo, queria trazer para você também mais um aspecto. O seu interlocutor, o interlocutor de vocês, e aqui você está representando para a gente, né, o mercado, o lado indústria, né, o interlocutor, para casos e para, como você falou, é necessário investir em tecnologia também, é a segurança, é também multidisciplinar. Quando se trata de projetos de LGPD, você percebe uma maior maturidade nesse sentido, ou também ainda está variando muito, não tem uma regra? Acho que depende da empresa. A gente tem interação, inclusive, com empresas que quem está liderando, por exemplo, o Tarek falou, é o jurídico. Tem empresas que quem está liderando é segurança. Tem gente que está liderando é TI. Então, assim, mas no final, sempre tem multidisciplinaridade. Inclusive, a gente provoca isso no processo. A gente tem um programa nosso que é precisamente voltado para a LGPD, a gente chama de sala de crise, né? E a gente coloca pessoas de diferentes departamentos envolvidos para discutir como é que a gente vai chegar a alguma solução. Então, e essas pessoas como são casos reais, né, são as empresas que buscam a gente para fazer isso. Então, algumas empresas vêm com alguém liderando pelo jurídico, outras vêm pela parte de segurança, mas LGPD é um projeto, e precisa ser assim, porque é um projeto de governança corporativa, né? Sim, sim. Tem que ser todo mundo junto, não tem como. E se ficar só uma pessoa, só a área de TI, ou só a área jurídica, até marketing tem que entrar no processo, RH, todo mundo tem que estar, um representante de cada um. Sim, é importante o que você falou, tem que estar, né? Exato, isso que eu ia falar, tem que estar, depende da maturidade da empresa. Mas não é que seja muito a regra, já vira assim esse modelo multidisciplinar, não. Geralmente tem uma liderança mais ativa no caso, né? Sim. Moisés, na sua opinião, né? Essa liderança, quando ela está com segurança, ou como é que está sendo para você o papel da segurança nesse projeto? Como é que você, então, representando assim a segurança, porque nós temos aqui o Tarek, né, fazendo esse trabalho muito interessante de conexão, o Rodrigo olhando segurança e privacidade, e você está olhando a segurança e como é que está o seu papel dentro do projeto de privacidade, de proteção de dados? Perfeito. Primeiro, gostei da expressão projeto de privacidade e proteção de dados, porque essa é uma cisma interna que eu tenho, não gosto que as pessoas chamem de LGPD. Então, tanto nos comunicados... Eu não estava no esquenta, não, gente. Eu não combinei com Moisés isso, não. Nos comunicados, eu prefiro expressões como proteção de dados, expressões como cuidado com os dados das pessoas, privacidade. Sempre, em primeiro lugar, a privacidade, né, porque ela é composta, enfim, por pilares, que é proteção, e legislações e medidas administrativas. Mas lá na instituição, eu também tenho uma carreira de 20 anos de tecnologia
talvez mais até, e nos últimos 10 com segurança da informação, e parecido com o Rodrigo, nos últimos 2 ou 3 anos, 2 anos, eu tenho me dedicado mais a essas questões de proteção de dados e privacidade. Estudando então, a partir... Então você está no grupo, né? Então você está no grupo, está no time. Enfim, e obviamente as questões de privacidade e proteção de dados vêm a partir do estudo dessa legislação, mas a privacidade ela vai um pouco além, né? Mas lá nós temos uma equipe específica para privacidade, então eu migrei da segurança da informação, onde eu fiquei todo o tempo do Agibank em segurança da informação, e na equipe nós temos pessoas também, uma pessoa com uma capacidade jurídica, então, de certa forma, é claro, a gente conta com o apoio da segurança da informação, porque como eu saí de lá, acabei saindo de lá, eu tenho um pé lá, né, praticamente, porque convivo e convivi com eles. Não tem como dissociar, né, Moisés? São como o Cortizo falou, né? Qualquer projeto nessa área tem que estar muito próximo da segurança, né? Não tem como. Isso, acabo convivendo com essa turma o tempo todo. Sim. E quando a gente divide, principalmente, os aspectos da privacidade, a gente vai para os aspectos mais administrativos, aí me faltam alguns skills, eu preciso de apoio de algumas áreas, principalmente jurídico, apesar de conhecer alguma coisa da legislação, claro, porque senão não faz sentido, mas participo da emissão de pareceres, então a gente tem uma turma que cuida de tudo isso, e, claro, se tiver algo que saia, e existe um DPO a quem confia a nós essa atividade, mas qualquer coisa que saia do dia a dia, do script, ele acaba sendo envolvido, ele participa. Quando a gente vai para uma medida, e aí a gente tem as medidas técnicas, claro, e envolve toda a parte de segurança da informação, que por competência, enfim, e sorte da empresa, ela tem uma equipe interessante, tem toda a tecnologia à disposição, enfim, o Dohner falou hoje aí de forma perfeita, acompanhei ele, gosto muito dele, mas a equipe de privacidade hoje ela se concentra principalmente em atender as demandas atuais, que são muitas. Tá. Então, pensando em ter a privacidade no seu dia a dia, nos novos projetos, e a gente conhece os conceitos de mercado que fala sobre isso, do privacidade por design, mas, e por outro lado também, enfim, participando desses parceiros, entendendo projetos, entendendo o negócio, tentando ajudar, sendo o menos impactante possível para o negócio, né? mas, e por outro lado, contornando o legado aí que ainda precisa de uma atenção, porque tem riscos aí que eles precisam ser contornados do passado, né? Perfeito. Que são, às vezes, mais difíceis. Ótimo, excelente. Já comentamos aqui vários aspectos. Eu queria avançar um pouquinho mais sobre a questão de estar ou não preparado. Cortizo, vou começar com você essa rodada. Algumas perguntas aqui estão chegando no sentido de que, como o próprio Rodrigo trouxe os números e comentou, muitas empresas ainda, né, infelizmente, não iniciaram essa jornada, ou se iniciaram, ainda estão muito, né, prematuras nesse sentido, né, muito imaturas ainda. Então, a pergunta que está surgindo aqui, depois eu queria o comentário dos outros, cabe agora para quem vai acelerar o passo ou vai querer entrar nessa jornada olhando o cenário de vazamentos e incidentes, que foi a pergunta que a gente colocou. Existe aí um cenário bastante crítico. Cada vez mais a gente vê e acompanha casos de incidentes e vazamentos que, a partir de agora, não só a mídia vai comentar, né? Não só vai sair lá na Security Report, lá no painel de incidentes, mas a NPD está em cima. Então, eu sei que é difícil dizer, né, responder assim diretamente, mas com que se preocupar muito rapidamente nesse momento para começar essa jornada? Porque os incidentes e os vazamentos estão preocupando muito. Então, você acha que teria que olhar logo para a tecnologia ou para a segurança? Começar olhando muito criteriosamente para a segurança?
Eu acho, pelo fato de que a LGPD, para poder ser cumprida, basicamente, a tecnologia vai que habilitar isso, né? Senão você praticamente não consegue fazer. E eu acredito também que a gente deve sempre olhar aquilo que mais importa e colocar como prioridade. Não adianta querer abranger toda a LGPD de uma vez só, porque isso não vai ser viável. Mas aí cada caso é um caso. Se eu sou uma empresa, por exemplo, de varejo, eu estou mais suscetível a ser atacado ou sofrer um vazamento de dados por onde? Eu sou uma empresa de educação. Qual é o vetor que vai me expor mais nesse sentido? Então, vamos começar protegendo esses pontos mais fracos, vamos dizer assim, Perfeito. ou mais expostos, e com soluções de tecnologia e segurança integrada nesse ponto, e a partir daí construindo uma cadeia onde a gente vai ter realmente cumprir a lei no final. Mas não adianta chegar e olhar, vamos botar LGPD em todos os lugares, não tem mais vazamento de dados, e às vezes você começa por um lugar que realmente nem vai ter, porque ninguém se interessa por aquele dado não está exposto na internet, e você acaba sofrendo um vazamento e o seu projeto vai não ser tão bem executado como deveria. Perfeito. Então, precisa de uma análise de como os seus dados estão expostos e o interesse em relação a eles. O que você acha, hein, Rodrigo, para essa turma que... E é grande, né? Essa turma, quando eu falo, é uma turma grande, né? Que ainda precisa ou começar ou acelerar o passo quando a gente olha o cenário crítico hoje de vazamentos e de incidentes que a gente está acompanhando aí, né? É importante frisar aqui que as sanções elas não se aplicam só a vazamentos de dados, elas se aplicam também, em relação ao LGPD, ao não cumprimento, né, dos requisitos, lá, das exigências do tratamento de bem dados lembrado. e da transparência que nós devemos, né, que as empresas todas devem, aos titulares de dados, que são as pessoas físicas. Então, esse é um outro item que vai dar gerar sanções, né? Talvez, inclusive, até judicialmente, né, isso já está acontecendo até antes dessas sanções, já tínhamos histórias aí de judicialização, né? Então, tem tudo isso aí. Agora, concordando ali com o que o nobre Cortizo ali nos disse, né? Não existe adequação em 24 horas, como muitas empresas vendem aí no mercado, né? Então, isso não existe, né? O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que fazer um levantamento interno, um assessment, etc., fazer um levantamento interno para entender como é que está o teu cenário. E aí, a partir desse cenário, você trabalhar justamente com uma das coisas que foram faladas aí hoje durante algum outro evento, alguma outra palestra, trabalhar com priorizações. Acho que o próprio Cortizo falou isso também. Exato. Trabalhar com priorizações, onde é mais grave, né? E atuar naqueles campos onde é mais grave, né? E deixar realmente... O planejamento é fundamental para isso. Não adianta sair, querer fazer tudo de uma vez só, né? Planejamento é fundamental. Então, começa no que é mais prioritário, com alguém que tenha a qualificação para dizer o que é mais prioritário, isso é muito importante. É isso que eu ia te perguntar. Quem é que vai falar isso, né? Isso. A pessoa tem que ter... A equipe que está atuando em cima disso tem que ter qualificação. Se ela não tiver, tem que ir ao mercado buscar alguém que tenha qualificação para vir aqui e colaborar e ajudar a equipe, né, uma forma de consultoria, etc. O mais importante, tão importante quanto, na verdade, é a participação da alta administração, né, da empresa e num movimento top-down que venha, né, a dar poder às pessoas que são responsáveis pelo eu não diria nem projeto, né, de adequação da LGPD, e sim um programa geral de privacidade e proteção de dados que as empresas precisam ter, né? E isso é muito mais do que um projeto, esse tema é muito amplo, né? É muito complexo, é amplo. Então, você precisa trabalhar com equipes qualificadas, você tem que criar um plano de segurança e executar esse plano de segurança de acordo com as prioridades, você tem que conscientizar colaboradores, né? Você tem que estar preparado a responder a incidentes de segurança como vazamentos ou como tratamentos inadequados de dados, né? Por exemplo, um dado que você está tratando, de repente você tem lá, aqui no Brasil, a tua empresa, mas você contratou um provedor de acesso que fica no Canadá, ou que fica na AWS, ou que fica, né, nos Estados Unidos, ou em outro lugar, né? Então, você tem que entender o fluxo de dados que você passa e você tem que respeitar as normas internacionais, né, por onde passa esse fluxo de dados.
E também criar, elaborar as políticas, né? Políticas próprias de proteção de dados, privacidade, fazer com que essas políticas sejam fortes e sejam seguidas, Uhum. né? Seguidas pelos Perfeito. próprios colaboradores. E outro assunto que foi muito abordado aqui também pelo Rodrigo Jorge é o controle de terceiros. Isso é muito importante. Não adianta você se adequar e você tem um leque de terceiros que te servem que não estão adequados. Então, o vazamento da informação pode até acontecer por ali mesmo. Nós estamos na rodada aqui final, como eu falei, o tempo voa, esse assunto realmente é muito polêmico e, enfim, né? Eu até não fui trazendo pergunta a pergunta, porque senão a gente não ia conseguir ficar aqui durante 40 minutos, a gente ficaria uma tarde. Mas só para concluir essa parte que eu acho importante, Tarek, uma opinião sua, o Moisés explanou bastante, acho que faltou só você falar um pouquinho agora para finalizar, nessa questão da priorização que o próprio Rodrigo também trouxe, o Cortizo falou, e muitos perguntando se teria que ter um olhar diferenciado para essa questão da segurança diante desse cenário que acelerou muito durante a pandemia, né? E se tornou muito crítico de ataques e incidentes e vazamentos e tudo que a gente está acompanhando em todas as áreas. Sim, eu concordo que deu uma aquecida no mercado dos crimes digitais. A gente pôde observar isso pelo volume de incidentes que a gente tem contato, inclusive nos nossos grupos, né, Graça, aí com demais profissionais e gestores da área de segurança, a gente tem observado realmente um crescimento muito elevado no volume aí desses incidentes, de ataques. Então, sim, é uma preocupação muito grande, e quando a gente coloca a LGPD nesse contexto, e a LGPD falando de forma um tanto quanto genérica sobre a empresa deve ter controles de segurança e não especifica, então vai caber para quem estiver julgando uma situação, batendo na madeira aqui, uma situação de um incidente, vai caber a quem estiver julgando o peso da martelada final ali em cima daquela organização. Olhando tudo que a gente já fez com relação à LGPD, lá desde 17 estudando a GDPR, 18 estudando a LGPD, as ações que a gente veio tomando ao longo desses últimos anos, até o momento atual, a gente fez realmente muita coisa. Aí o que o Moisés e o Rodrigo comentaram está muito coerente, e o que o Carlos também comentou, não dá para fazer da noite para o dia. A gente tem um conjunto enorme de ações, e uma recomendação, justo sobre a priorização, a gente, vou até aproveitar uma frase aqui, uma expressão que um gestor nosso de TI utilizou, assim, o mato está muito alto, então a gente não adianta querer cortar tudo de uma vez só, a gente vai cortando em faixas, né? Vai baixando até a gente ficar dentro de um nível de risco aceitável. Então, a expressão gestão de riscos é super crítica. Gestão de riscos jurídicos, gestão de riscos de segurança, gestão de riscos aos negócios, colocar tudo isso e equilibrar, né? Eu não chamaria de projeto de privacidade, eu chamo de roadmap de privacidade, porque a gente, ao longo desses últimos anos, nós tivemos inúmeros projetos, e a gente vai ter muito mais projetos à frente. Então, o projeto, eu acho que é uma expressão muito finita, é muito limitada. Então, acho que roadmap é uma palavra, uma expressão que se adequa um pouco melhor. Então, a gente veio, ao longo do tempo, a gente veio tendo mais visibilidade sobre os processos de negócios, sobre os riscos que a gente tinha, e aí, com base nisso, podendo priorizar. Vou selecionar uma ferramenta, mas não adianta nada ter só a ferramenta se eu não tenho um processo, se eu não tenho gente. Então, tem que colocar tudo isso em questão, para debate, e poder priorizar adequadamente. Então, assim, o que eu posso dizer, a gente vem e continuará por muitos anos com um roadmap de adequações se desdobrando em inúmeros projetos. É verdade. Excelente. E nós estaremos aqui, né, Cortizo, fazendo os nossos debates, falando sobre a importância de olhar para tudo isso, né? Essa junção de segurança com privacidade e proteção de dados aí tão importante, cada vez mais. Eu queria, Cortizo, que você também, junto comigo aqui, agradecesse aí a esse timaço que a gente reuniu e a essa audiência que está aqui acompanhando a gente até agora. É muito bom.
Tenho aqui vários Maravilha. comentários de parabéns aqui, e o Charles Alves, né, sintetizando aqui, excelente painel, ótimas contribuições, e muito bom ver profissionais de segurança que atingiram essa maturidade em privacidade e proteção de dados. Então, fica aí, eu achei sensacional esse recado aí para vocês, né? Né, Cortizo? Bacana. É isso aí. Obrigadão, pessoal. Tarek, Moisés, Rodrigo. Sem dúvida, foi um bate-papo muito bom. Muito bom, né? Agregaram muito. Eu já vou pegar aqui a ideia do Tarek para chamar também de roadmap. Adorei. Pois é, né? São sempre muitos insights, né? A gente depois tem que rever tudo, porque tem muitos insights. Pessoal, Exatamente. muito obrigada. Faço minhas também aqui as palavras do Charles. Parabéns a vocês por estar fazendo essa jornada tão interessante, né, da segurança para uma área também tão instigante. E vamos continuar aqui. Vamos continuar compartilhando ideias e aqui informações. Moisés, obrigada. Tarek, muito obrigada. Rodrigo também. Cortizo, obrigada pela parceria e pelo apoio de sempre. Ótima tarde para vocês. Tchau, pessoal desse painel, mas vocês aí da audiência continuam aqui. Tchau. Tchauzinho. Muito bem. Que painel, hein? Uau! Parabéns a vocês. Muito bom.